Olá, que bom ter você aí com a gente. Nós vamos hoje meditar um pouquinho na palavra de Deus, em Filipenses 4, que essa palavra traga um consolo, traga ânimo, traga esperança para o seu coração, para o nosso coração, né? Precisamos disso. Que bom que você está aqui com a gente, né? É sinal de que você está com vida, você está vivo. Então, renda graças ao Senhor nesse tempo. Antes de nós meditarmos, então, nossa realidade hoje, nosso país, apenas entrando um pouquinho naquilo que está acontecendo, né? Nosso país hoje tem 500 mil pessoas, né, confirmadas aí com o Covid-19, 28 mil mortes. Mas a notícia boa é que 200 mil pessoas foram recuperadas. Nós temos então 200 mil pessoas recuperadas. Isso é boa, essa notícia, porque ela tem acompanhado a média global. Hoje no mundo nós temos 6 milhões de pessoas, né, que estão com Covid-19, né, foram confirmados esse número, 370 mil mortes no mundo. E a notícia boa também, tem 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente, pessoas que foram recuperadas. Ou seja, isso corresponde também a 7 vezes, né, 2 milhões e meio de pessoas recuperadas no mundo, corresponde a 7 vezes o número de mortos. Ou seja, o Brasil está caminhando, né, juntamente com essa média global. Isso é bom saber que Deus tem cuidado e que o controle de tudo isso aí está nas mãos do Senhor. E durante esse período de quarentena, eu tenho uma palavra, essa palavra aqui de Filipenses 4, ela veio confortar dia após dia o meu coração, principalmente o versículo 8, quanto ao mais, irmão, Paulo começa dizendo tudo que é verdadeiro, honesto, que é justo, puro e por aí vai. Esse versículo, ele transformou a minha vida nesses dias de quarentena. A gente sabe que milhões de pessoas, né, milhões de pessoas perderam seus empregos no mundo todo. O país já veio numa retomada significativa de janeiro para cá, mas com essa pandemia as coisas teve a retroceder. E com isso, pessoas perderam seus empregos, empresas estão fechando e pessoas estão preocupadas, essa é a grande realidade. E não é por menos, não é? Pessoas estão perdendo seus empregos, deixando de levar o pão de cada dia, o leitinho para os seus filhos, né? Empresários aí preocupados em mandar pessoas embora, enfim, cada um tem sua preocupação. E esse texto, ele vem de encontro justamente com aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Paulo diz, não estejais inquietos ou preocupados por coisa alguma. E isso nos chama muita atenção, porque coisa alguma, com tudo, Paulo coloca tudo aqui. Antes de estar inquietos, antes de estar preocupado com qualquer coisa, ele diz, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que forma, de que maneira? Pela oração e súplica com ação de graças. Perceba que a nossa oração e a nossa súplica, ela deve conter ação de graça, não é? Ação de graça. Então, se eu orar, tem que ter ação de graça. Se eu suplicar, tem que conter ações de graça, ação de graça. Logo, então, a gente entende que toda e qualquer oração, clamor que nós levantamos diante de Deus, súplica, lamento, não importa o que seja, o conteúdo dele tem que ter ação de graça. Isso é um exercício para nossas vidas, não é? A gente tende só a pedir, lamentar. Mas a recomendação bíblica é outra. A recomendação bíblica é que eu e você, nesse tempo que estamos passando, nós devemos, primeiro, colocar diante de Deus tudo o que está acontecendo. Então vamos lá, o que te incomoda hoje? Parece meio que sem sentido a minha pergunta, não é? Parece que o mundo, ao você abrir a sua porta, você já sabe o que te afronta hoje. Pois é, Paulo está dizendo que isso daí não deve trazer inquietação ou preocupação para você e para mim.
Embora acontece isso, na verdade. O versículo 7 ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus. Mas espera aí. Mas para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e guarde os meus pensamentos, primeiro é necessário em que eu coloque tudo diante de Deus, que eu primeiramente leve a Deus aquilo que me preocupa, aquilo que está tirando a minha paz. Pessoas não estão dormindo, pessoas estão passando por vários problemas de saúde mental, e não é por menos, não é por menos. Como já disse em outros vídeos, você e eu somos bombardeados dia após dia diante de tudo que está acontecendo. E como eu disse a você, esses 200 mil pessoas recuperadas no Brasil, é difícil ouvir isso aí. Você liga a televisão, dificilmente vão falar sobre isso aí. Esses 2,5 milhões de pessoas recuperadas em todo o mundo, também é difícil dizer. Então, ou seja, a gente é bombardeado com tudo que não está acontecendo de ruim. Tudo que está acontecendo de ruim é colocado. Então isso traz o que? Isso gera inquietação, isso gera preocupação, isso gera problemas de saúde para mim, gera para você. Então, antes da gente procurar qualquer outra fonte de ajuda, essa é a questão. Que a gente procure primeiro a ajuda vinda dos céus, ajuda vinda de Deus. Não estou dizendo que nós não devamos ir ao médico, que nós não devamos procurar um conselho, que nós não devemos procurar uma ajuda. Sim, nós precisamos, né? Porque isso também é manifestação da graça de Deus. Quando você vai ao médico, ali está manifestada a graça comum de Deus. Deus deu sabedoria aos homens, né, para que ele pudesse então identificar, ter um diagnóstico correto para ter então o medicamento certo. Então isso sim é importante. Mas antes de qualquer outra fonte, a primeira fonte que nós precisamos ir é até Deus, com as nossas orações, com as nossas súplicas, e lembrando, sempre com ação de graça, sempre com gratidão. Com gratidão, esse é um tempo de esboçar gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por todos os benefícios que Ele tem feito a mim e a você. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, supera o entendimento, ou seja, você está passando por essa pandemia, por essa dificuldade toda, não é você ser um alienado, né? Não está acontecendo nada. Não, está acontecendo sim. Ter fé em Deus não é dizer que nada está acontecendo. Pelo contrário. Pelo contrário. Ter fé em Deus é justamente isso, é você olhar o seu cenário, ver as coisas que estão acontecendo, elas não são favoráveis, e você se manter íntegro a Deus. Direcionar os seus pensamentos, o seu coração a Deus, somente a Deus. Então ter fé em Deus não é simplesmente fazer de conta que nada está acontecendo. Isso não é. Isso não é fé bíblica de maneira alguma, não é? Então ele diz que essa paz, ela supera todo entendimento. Ou seja, você está enfrentando uma enfermidade, mas Deus coloca em você uma paz. Essa paz que foi alcançada através do sacrifício de Jesus. Lá em Romanos 5:1, né? Vamos dar só uma olhadinha aqui rapidinho. Ele fala assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Olha que beleza. A gente tem paz com Deus. E agora aqui em Filipenses diz que nós podemos experimentar a paz vinda de Deus. Compreende? Então, nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Isso significa que a ira de Deus, o castigo de Deus, a condenação de Deus não está sobre mais a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque nós somos justificados através do sangue do nosso Senhor e Salvador, justo juiz Jesus Cristo. Então, e agora a gente pode desfrutar também dessa paz vinda de Deus, do coração de Deus, irmãos. Que eu e você possamos desfrutar de tudo isso aqui. Está à sua disposição, está à minha disposição. E é promessa de Deus, olha só. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará, é uma promessa. Guardará o seu coração, guardará o seu pensamento. Então que essa paz de Deus, né, ela possa imergir dentro de nós, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem.
sabe? Como eu já disse, não é fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Sim, está um caos lá fora, não é verdade? Talvez você esteja me ouvindo, você esteja sem emprego, talvez você tenha demitido funcionários, talvez a sua despensa não esteja do jeito que você gostaria que tivesse, não é verdade? Talvez tenha alguém na sua família que esteja enfermo, ou até mesmo você esteja enfermo, não é? Então isso é uma realidade. Então contra a realidade não há argumento, está acontecendo. Mas a gente pode viver de maneira diferente, olhar para tudo isso de maneira diferente. Primeiro elevando a Deus, então, as súplicas e oração, não é verdade? Com ação de graça, com gratidão. E isso, essa paz vinda de Deus vai preencher o seu coração e o meu coração. E ele fala assim no versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Paulo vai narrar para mim e para você agora alguns itens que devem ocupar o seu coração, que devem ocupar a nossa mente. Você tem ocupado a sua mente com o quê? Com coisas do reino de Deus? Com palavras vindas do reino de Deus? Ou você tem ocupado a sua mente simplesmente com tudo aquilo que te distancia de Deus, com aquilo que mina a sua fé, com aquilo que faz você ter uma visão opaca de Deus, turva de Deus? Então, o que ocupa o seu pensamento? Qual que é a sua preocupação? Qual que é a sua inquietação? A minha preocupação, a minha inquietação? Será que isso está acima daquilo que Deus tem proposto para mim e para você? Se tiver, é porque nós não estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos experimentar essa paz, está à sua disposição e à minha disposição. Então não deixemos que tudo isso que está assolando a sua vida e a minha vida, não deixemos que isso venha tirar essa paz que foi conquistada pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário, para você e para mim desfrutar. E o versículo 8, então, ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, tudo que é puro. Então, ou seja, pensa nesse momento, o que é verdadeiro? O que é justo? O que é puro? O que é amável? O que é de boa fama? O que é para você? O que é? Então, tudo isso aí que você pensou agora, ou seja, agora se o que está ocupando o seu pensamento e seu coração não é nada disso, então você tem que tirar isso do seu coração, tirar isso do seu pensamento. Não permitir, isso é um exercício. É um exercício que você faz, é um exercício que eu faço, entendeu? Agora, se tudo isso aqui, se todos esses itens do versículo 8 está ocupando o nosso pensamento, né, aí sim, aí vamos desfrutar da paz de Deus. Olha o que ele fala: se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, como diz outras versões, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que no seu dia a dia, que você seja tomado por esse pensamento de paz e não de morte, pensamento de alegria, pensamento de renovo, pensamento de esperança, daquilo que é justo, de que é honesto, daquilo que me traz esperança, daquilo que nos leva cada vez mais para perto do Senhor. Jeremias falou, Lamentação 3, não é? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que te dá esperança? Se aquilo que está ocupando o seu pensamento, irmão, só te traz dor, então manda isso para fora do seu pensamento, do seu coração. Isso não é vindo de Deus. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu li o versículo 9, porque ele é interessante, porque Paulo diz para a gente, quando ele fala, o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim. Paulo está nos dizendo que ele viveu isso aqui na vida dele. Ele tem propriedade para falar, porque não é alguém que fala daquilo que não entende, não. Ele está falando daquilo que ele vivenciou. Quer mais alguém melhor do que Paulo, com toda a sua biografia, para nos mostrar de que é possível sim viver com Deus, mesmo no meio de todo o caos. Mesmo no meio da tormenta é possível ter uma vida de paz com Deus. E ele fala, e o Deus de paz será conosco, irmãos. E ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Jamais esqueça essa palavra. Eis que estou convosco todos os dias. O dia tem 24 horas. Então ele está contigo 24 horas por dia. Deus não se ausenta do seu lado.
Deus não se ausenta, Deus não se cansa, Ele trabalha em favor dos seus. Enquanto você está dormindo, enquanto você está cochilando, Ele não cochila de maneira alguma, Deus não dorme, Ele está conosco a todo momento. E é tão bom você poder desfrutar dessa paz. Em Salmos, eu gosto muito do Salmos capítulo 4, versículo 8, se você puder ir abrir juntamente comigo. É um salmo para aqueles que estão... A menos que você esteja com algum problema aí de saúde, né? É um salmo para aqueles que têm dificuldade, né, para lidar com tudo isso que a gente falou aqui, com essas inquietações, com essas preocupações, né? Ele fala assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha que salmo lindo. E o mesmo salmista, no versículo 3 e 5, ele fala assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha que beleza, né? Em paz me deitarei. Após ler tantos e tantas vezes esse versículo, eu não tinha reparado algo nele aqui, eu creio que talvez você já tenha reparado, mas se não, você vai se atentar para isso agora. Ele fala: em paz também me deitarei. Entenda que Davi, ele não deita para ter paz. Pelo contrário, olha, em paz eu me deitarei. Ele vai se deitar, ele vai descansar, porque ele tem paz, porque o seu coração está em paz, a sua mente está em paz, a sua mente está ocupada com aquilo que traz esperança, com aquilo que traz louvor, com aquilo que é amável, com aquilo que traz, que existe e possui virtude, como Paulo falou em Filipenses 4:8, para mim e para você. Então, em paz também me deitarei. Entenda que Davi, ele não está dizendo que ele vai se deitar para ter paz. Não, não é isso não. É pelo contrário, ele dorme e descansa, porque Deus está guiando, está protegendo, como eu disse no versículo 3, perdão, no versículo 5 do capítulo 3. Eu me deitei e dormi, acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. O Deus da paz me sustenta. A sua paz está comigo todos os dias. Por isso que eu posso deitar, descansar e dormir. A menos que você esteja passando por algum problema de saúde e precise de alguma medicação, né? E você precisa sim tomar essas suas medicações, tudo certinho, não é verdade? Mas o maior remédio que nós temos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Em paz também me deitarei e dormirei. Que você possa se deitar em paz. Amém? Se deitar em paz. Não deitar para ter paz, que é diferente. Tá bom? Então, voltando em Filipenses 4 para a gente finalizar. Então, que você compreenda que o Deus de paz estará comigo e com você durante todo esse período. Espero que não, mas que se essa quarentena vier a durar mais dias aí, que você compreenda que o Deus de paz será com você, será convosco, será comigo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua saúde, seu trabalho, seus negócios. Seja fortalecido, se apegue cada vez mais no Senhor. Esse é um tempo em que nós não temos mais a estrutura de organização da igreja, os templos estão fechados, mas a igreja não é uma organização, né? A igreja é um organismo, ou seja, tirou a estrutura, a igreja ainda está viva, ela continua, a igreja continua. Tão breve estaremos, se Deus permitir, se Ele quiser, né? Tão breve estaremos juntos. Mas até lá, seja fortalecido, se fortaleça no Senhor, meu querido irmão. Não deixa nada roubar a sua paz. Nós temos aí ladrões de alegria, ladrões de paz. E esses ladrões de alegria que furtam, muitas vezes furtam também, né? Eles furtam e roubam a nossa paz. Só tende a nos distanciar do Senhor. Não permita isso, tá bom? Que Deus te abençoe e que você possa refletir nessa palavra. Abraços.